Nós ainda teremos um longo e árduo caminho de reconstrução do Brasil. Esse desafio de reconstruir o Brasil, ele precisa ser entendido e compreendido por tudo aquilo que nós observamos que acontece nos países ao redor e que podem sim ser implementados aqui em nosso país, caso nossas decisões sejam comprometidas ou equivocadas ou aliadas com esses propósitos. É óbvio que é tanto quanto delicado a gente falar na questão política em nosso país. É sempre um risco muito grande a gente tocar em certas feridas, afinal de contas, ao longo de muitos anos, nós fomos dominados culturalmente pela ideia de que política e religião a gente não discute. Pode-se discutir tudo, menos essas duas áreas reservadas a verdades já consolidadas. Mas não é bem assim. Você lembra, por exemplo, que durante muito tempo os políticos mais ligados à esquerda diziam: olha, não se meta em política porque política é coisa de gente suja. É uma área que não é legal para você se envolver, afinal de contas, você é uma pessoa honesta. E nós, que nos sentíamos os honestos, continuamos deitados em berço esplêndido enquanto eles deitavam roubalheira. Havia até mesmo um simulacro de conservadores, mas pessoas que estavam apenas e tão somente preocupadas e comprometidas em conservar seus patrimônios pessoais, seus privilégios, jamais se preocupando com o avanço das pautas de usos e costumes e com o fim da liberdade individual. Essa realidade começou a mudar em 2013, quando a sociedade passou a ir para as ruas. E é um caminho longo. Não se resume a 1, 2, 10 ou 20 anos. A esquerda foi se infiltrando e foi destruindo a sociedade ao longo de muitas décadas. Só aqui no Brasil, os comunistas, os anarquistas estão atuando desde 1890. Organicamente, o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, surge em 1922, mas isso é apenas organicamente, porque eles já vinham se estruturando em nível nacional muito antes. A esquerda sempre teve militância paga. Marighella, um assassino profissional, era do PCB, a intentona comunista. Enfim, não é de hoje que a esquerda tenta ocupar e destruir o país. Portanto, a reação conservadora é um processo que apenas está começando, mas que precisa ter continuidade, e isso só será possível, isso só será alcançado através de informação e qualificação dos conservadores para o debate. E é nesse campo que eu quero, antes de encerrar, falar. Talvez você não saiba, mas é graças aos conservadores que a indústria editorial brasileira está tendo um boom como nunca teve. Livros com abordagens, assuntos teóricos e filósofos conservadores estão vendendo como nunca. Mas não é apenas vender, é vender e discutir, é vender e usar esse conteúdo na formulação dos embates políticos que são necessários. A esquerda, ela não consegue conviver com o contraditório. A esquerda, ela acabou com o processo dialético e prefere a manutenção do pensamento hegemônico que ela foi construindo ao longo de muitas décadas, inclusive com a conivência e a omissão dos governos militares em nosso país. Essa é a verdade, porque enquanto os governos militares tiveram êxito num processo de modernização do Brasil e de contenção e de derrotar as forças guerrilheiras que queriam instaurar em nosso país uma ditadura do proletariado, ao mesmo tempo, esses militares foram relapsos e deixaram o campo da educação, da cultura e da comunicação sendo solapado e dominado pelas forças de esquerda. Retomar, refazer o caminho é uma longa e árdua jornada. Resta saber
se você está disposto a fazer esse enfrentamento ou entregar o Brasil nas mãos definitivamente de quem quer escravizar você. Pense nisso enquanto eu lhes digo até amanhã.